Deus. Amém. Podeis assentar. Não está funcionando. Cristãos, é importante que venham à casa do Senhor buscar a bênção de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É maravilhoso que, vindo à casa do Senhor, estais, acima de tudo, testemunhando de que sois servos de um Deus maravilhoso, de um Deus vivo, de um Deus zeloso, que cuida e guarda aqueles que o buscam. O casamento estabelecido por Deus nos primórdios da criação tem sido aprovado pelos profetas do Senhor, tem sido aprovado pelos médicos, teólogos, psicólogos, tem sido aprovado por todos os povos, ainda que incultos, porque o casamento é uma legítima busca do homem pela mulher, da mulher pelo homem. Há dois sentimentos profundos no nosso coração, com os quais nós nascemos e que vivem enraizados em nós por toda a vida. O primeiro sentimento é aquele de buscar o nosso Criador, o nosso Deus. É aquele sentimento da busca do Deus que nos serve, que nos honra, que nos presenteia, que nos dá o melhor. Nós sentimos anseios, como dizia o salmista, que nós anseiamos por esse Deus vivo. E o segundo sentimento é aquele de buscarmos um companheiro ou uma companheira. Deus promove para os casais em todas as épocas a busca de santidade, de fidelidade, porque este é o caminho que Deus estabeleceu no casamento, a unidade do homem e da mulher. Nós, quando vamos nos casar, procuramos uma pessoa perfeita, procuramos alguém que nos satisfaça em tudo, e nós às vezes nos esquecemos de ofertar tudo aquilo que procuramos. Devemos também dar toda aquela qualidade que buscamos no nosso ente querido, naquele ser que buscamos unir os nossos destinos. Ele comparece nos casamentos daqueles que o convidam. E Jesus é o convidado nesta tarde principal desse casamento, para que Ele mesmo venha trazer essa bênção que é tão importante, essa bênção da qual nós não podemos prescindir, bênção que enriquece, que alegra, que sustenta, que estabelece a unidade perfeita no casal. E nós vemos depois o apóstolo Paulo ainda enaltecendo mais o casamento, falando da comparação que há entre o casal, comparando o homem a Cristo e a mulher à igreja de Cristo. A noiva é a igreja, o noivo é Cristo. Eu acho que isso é uma das maiores exaltações que poderíamos dar ao casamento, comparando a união que há entre Cristo e a sua igreja, suas vidas. O casamento terá momentos difíceis, como tudo na nossa vida. Eu sempre digo que o casamento nos ensina a caminhar a segunda milha. O casamento nos ensina a dar a outra face. O casamento nos acomoda, nos dá mais disciplina. Muitas vezes a nossa vida, nós agora não somos sós, temos uma companheira. O homem feito do barro, eu creio que por isso mesmo ele é um pouco rude. E a mulher já foi feita da costela do homem, já é mais suave, delicada. E o homem, na sua rudeza, ele precisa de alguma coisa suave, tranquila, delicada, para incentivá-lo, para quebrar a sua dureza, a sua rudeza. A mulher necessita de um companheiro forte para sustentá-la, para ajudá-la nos momentos difíceis e na sua fraqueza. O casamento, meus queridos Edgar e Sandra, requer muita concessão, perdão diariamente, a necessidade de um perdoar o outro, a necessidade de que cada um conceda ao outro prioridades. A Bíblia fala que nós devemos conceder um ao outro o que é de melhor, preferindo-vos em honra, diz a palavra de Deus. Casamentos, que quando falharem muitas coisas no casamento, estejam certos, queridos nubentes, que o amor nunca falha no casamento.
Ele é aquilo que é eterno. Ele é aquilo que, ainda que nós morramos, Ele continua conosco. Ele prossegue conosco. Então esse amor que os une hoje, seja maior do que o amor que os uniu ontem, e menor do que o amor que irá uni-los amanhã. A união do homem e da mulher, programada pelo Senhor, é a única célula atual, a célula máter da sociedade em que vivemos. A sociedade se baseia no que há de melhor, que é o casamento, a união do homem e da mulher. E essa união só é perfeita se ela for feita nos moldes da palavra de Deus. E nós encontramos lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Mas o que deve ficar gravado nos corações deste querido casal é que, se o Senhor não edificar a casa que hoje estão iniciando, será vão todo o trabalho, será inútil levantar de madrugada, será inútil todo e qualquer esforço carnal, material, para sustentar o casamento, se ele não for sustentado pelo Espírito Santo do Senhor, orando pelos noivos, participando desta alegria. Hoje talvez seja o dia mais alegre de vossas vidas, Sandra e Edgar. Nós os conhecemos há tantos anos e nos emocionamos nesse momento por estarmos aqui à frente, por termos sido convidados para presidir esta solenidade. E nós queremos deixar estas recomendações, que o amor seja um amor altruísta, tendo dias difíceis, meus queridos nubentes. A palavra de Deus nos diz que a separação vem pela dureza dos corações. Ora, que não haja essa dureza nesses corações, mas que haja somente a suavidade do Espírito Santo de Deus, porque Ele é meigo e suave, Ele é penetrante como óleo, Ele é atuante e Ele derrama amor nos nossos corações, diz a palavra de Deus. E que Ele possa nesse momento derramar um amor eterno, glorioso, um amor que fique permanentemente em vossos corações. Esta é a nossa mensagem de Cristo com a sua igreja. E quando nós buscamos esta bênção, Edgar e Sandra, nós a alcançamos. E nós sentimos pelo Espírito do Senhor que essa bênção está sendo derramada abundantemente neste momento. Para isso, trouxestes aqui os seus entes queridos, os seus vizinhos, amigos, aqueles mais íntimos, para participarem dessa alegria. E essa alegria é generalizada, todos a sentem, todos se congratulam convosco nesta tarde, por esse momento tão maravilhoso, por esse momento de uma busca, de uma consagração desta união diante do Senhor, buscando diante do altar do Senhor. E hoje estáis iniciando, que não só os seus olhares estejam constantemente sobre esse lar, mas que os anjos do Senhor se acampem ao redor desta casa. Segundo os mandamentos de Deus, no santo estado de matrimônio, quereis consagrar-lhe amor e honra, queres consolá-la e conservá-la tanto na enfermidade como na saúde e guardar-te somente para ela enquanto ambos viverdes? Sandra, queres receber ao Edgar por teu marido e viver juntos segundo os mandamentos de Deus no santo estado do matrimônio? Queres consagrar-lhe amor e honra, queres consolá-lo e conservá-lo tanto na enfermidade como na saúde e guardar-te somente para ele enquanto ambos viverdes? Mediante essa declaração, eu quero que fique um de frente para o outro de mãos dadas, de perfil para o povo. E está aquilo que eu vou dizer. Sandra, eu te recebo por minha esposa, para ter-te e conservar-te de hoje em diante, na felicidade ou na desventura,
desventura, em riqueza ou na pobreza, riqueza ou na pobreza, na enfermidade ou na saúde, na enfermidade ou na saúde, para amar-te para amar e querer-te, e querer-te, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. com a santa vontade de Deus. Para isso empenho a minha honra. Isso vem Agora Sandra vai dizer: eu, Sandra, recebo a ti, Edgar, por meu marido, para ter-te e conservar-te, de hoje em diante, na felicidade ou na desventura, em riqueza ou na pobreza, enfermo ou com saúde, para amar-te e querer-te, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. Para isso empenho a minha honra. Agora as alianças. Assim também seja esta união infinita como estas alianças, feitas de um metal precioso, assim também seja precioso este casamento. Um metal difícil de ser arranhado, riscado, assim também o vosso casamento seja difícil de ser arranhado ou riscado pelas adversidades do mundo. Como o ouro também é precioso, seja precioso esse casamento. Como ele é procurado e valioso, sejam valiosos também para aqueles que o procurarem, dando sempre uma palavra de Deus àqueles que necessitarem. Selo a minha união contigo. Selo a minha união contigo. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. do Espírito Santo. Amém. Agora, Sandra. Com este anel, diga. Com este anel, diga. Selo a minha união contigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus mesmo planejou a nossa união, findou-se a nossa solidão e juntos somos um. Por onde quer que vás, tu has de me abrigar. Terás o meu apoio, seguindo teu andar, e seguiremos juntos, sempre juntos, com grande amor que vem dos altos céus. Sempre oraremos juntos, sempre juntos, dedicando as nossas vidas a Deus. Fiéis em nosso lar, a Deus vamos seguir,
escuridão. Deus mesmo nos conduz, pois Ele é nossa luz, e seguiremos juntos, sempre juntos, com grande amor que vem dos altos céus. Sempre oraremos juntos, sempre juntos, dedicando as nossas vidas a Deus. Nós queremos pedir ao casal que se ajoelhe. Vamos fazer a oração enquanto a igreja permanece em pé. Os irmãos, levantem-se. Oremos. Põe as mãos um sobre a outra, sobre a Bíblia. Deus de amor, Tu estabeleceste o casamento para o bem-estar e a felicidade da humanidade. Teu foi o plano e somente contigo podemos realizá-lo com alegria. Tu mesmo disseste: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora nossas alegrias estão duplicadas, pois a felicidade de um é a felicidade do outro. Nossos fardos agora estão divididos desde que nós o compartilhamos. Abençoa este marido, Senhor. Abençoa como aquele que vai prover a esposa de alimento, vestuário e sustenta-o em todas as lutas e em todas as pressões, na sua batalha pelo pão. Seja a sua força a proteção dela e o seu caráter o orgulho dela. Que ele viva de tal maneira que ela encontre nele o abrigo que o seu coração sempre desejou. Abençoa esta esposa, Jesus. Dá-lhe uma ternura que a faça conhecida, um profundo senso de compreensão e uma grande fé em Ti. Dá a ela aquela beleza interior de alma que nunca desaparece, aquela eterna juventude que se mantém através destas qualidades que nunca envelhecem. Ensina que o casamento não é meramente viver um para o outro, vendo um no outro com amor e paciência. Que todas essas coisas sejam feitas de acordo com a Tua santa vontade. Dá-lhe, Senhor, lágrimas suficientes para conservá-los sensíveis às provações, para conservá-los humanos. Faze-os fracos para conservarem suas mãos atadas às Tuas, Senhor. E enche-os de felicidade para que tenham certeza que estão caminhando contigo. Que eles nunca desvalorizem o amor de um pelo outro, mas experimentem sempre o maravilhoso sentimento que exclama: entre todos os outros deste mundo, você me escolheu. Quando a vida terminar, o sol se puser, que eles possam ser encontrados, tal como agora, ainda de mãos dadas, ainda agradecendo a Deus um pelo outro, que eles possam Te servir, Senhor, contentes, fiéis, juntos, até o dia em que um deles entregue o outro nas Tuas mãos. Isso pedimos por Jesus Cristo, a fonte do verdadeiro amor. Amém. Podem levantar-se.
Espírito Santo. Amém. Fiquem de frente para a assistência, os dois, de mãos dadas, por um momento somente. Nós queremos pedir, amada igreja, a todos que estão assistindo esse enlace, que guardem essa imagem deste momento, deste casal tão querido. Nós viemos aqui porque os amamos. E se nós os amamos, se nós amamos este casal, nós vamos orar por ele. Nós vamos orar pelo Edgar, pela Sandra, por essa família que hoje se estabelece na terra. É um novo lar, uma nova igreja que é formada. Eles necessitam das nossas orações. Guardem essa imagem para orar por eles. Deus vos abençoe. Podem prosseguir.
Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude.